Oi galerinha, tudo bem? Hoje vamos para a aula de Geografia. Mas para a aula de Geografia hoje, eu vou fazer um desafio para vocês. Pegar na sua casa, ou a sua certidão de nascimento, ou se você já tiver o RG, pegar o seu RG. E vai observar que lá no comecinho da certidão de nascimento ou do RG, tem esse símbolozinho aqui, junto com a palavra República Federativa do Brasil. Mas professor, o que é esse República Federativa do Brasil? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas palavras e saber a diferença de duas palavras que a gente escuta muito. A primeira, república, e a segunda, democracia. A gente vai entender qual é a diferença dessas duas palavras e como elas se relacionam. Mas antes de começar a fazer a diferença dessas duas palavras, vamos entender primeiro o que é essa República Federativa do Brasil. Vamos pegar primeiro a palavra república. Essa palavra república vem do latim de res publica, que significa que é de todo mundo, que é do povo, certo? Então, República do Brasil significa dizer que o Brasil pertence àquele povo, pertence àquela população, certo? Mas, professor, e o federativa? Federativa significa dizer que o Brasil, essa terra que é de todo mundo, também se divide em federações, ou seja, se divide em estados. Cada federação, cada estado tem o seu próprio governante, que é o governador, certo? Mas aí, já que agora eu já sei o que é República Federativa do Brasil, o que isso tem a ver com democracia? República é um modelo de gestão de um território, de um país. Nem sempre o Brasil pertenceu a todo mundo. O Brasil antes era uma monarquia. E aí a gente vai entrar um pouquinho em história. Olha, quando o Brasil foi redescoberto pelos portugueses, o modelo deles lá era o de monarquia, ou seja, o rei, o imperador é quem mandava em tudo e que era dono daquele território. É tanto que se passava de gerações em gerações do seu filho, de um filho para o outro. Então o rei, quem vinha depois, quem governava, era o filho do rei. E o povo não tinha acesso a isso. Já na República não. Só que aí, quando eles vieram para o Brasil pertencia a Portugal. Então, quem governava o Brasil era o imperador de Portugal. Só que aí, com o tempo, houve a independência do Brasil. Nessa independência, o Brasil cortou os vínculos com Portugal e aí tinha o seu governo próprio. E também era monarquia, né? Foi o Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil, e aí ele é quem mandava. Só que aí, depois de um tempo, o pessoal começou a querer participar desse governo. E aí mudaram o sistema para a república. E a partir daí, como pertence ao povo, qualquer pessoa que pertence a esse país pode chegar ao poder máximo, que é o poder do presidente. Mas, professor, como é isso? Olha, como eu tinha falado, monarquia, o rei é quem governa e passa para os seus filhos, né? À medida que ele vai deixando o cargo. Já numa república, não. Numa república, qualquer um que pertence àquele país, pertence àquele povo, pode fazer parte do governo. Mas como é que é só querer ir? Não. Aí ele passa por um processo de eleição. Quem quer governar o país tem que se candidatar e, através do voto direto, se escolhe o governante. E aí é que entra a outra palavrinha, que é a democracia. E o que é a democracia? A democracia é quando os anseios, as vontades da maioria passam a valer. Nesse caso, as eleições elas precisam da democracia, porque os candidatos se apresentam para a população e a população vota nos candidatos que eles se identificam e aquele que foi eleito por maioria, aquele que recebeu a maior parte dos votos, passa a governar o Brasil, passa a governar o país. No caso do nosso sistema, são de 4 em 4 anos, nós escolhemos um presidente, mas aí eu não vou entrar nesse assunto agora, porque isso vai ser o assunto da próxima aula, certo? Então, só para deixar claro, o que é uma república? República vem da palavra res
república, que é do latim, significa que pertence a todos. A República do Brasil significa que o Brasil pertence a todo mundo. Então pertence a você, pertence a mim, pertence a todo mundo que mora no país. Certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. E até a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os poderes que governam o Brasil. Tá? Não é só o presidente, tem outros aí. A gente vai se ver na próxima aula, certo? Até mais, galerinha. Tchau, tchau.